Existem tribos neste planeta cujo modo de vida cotidiano choca a maioria dos médicos. Subin está prestes a levar o próprio corpo quase além dos limites do que parece possível. Seus pulmões, corações e músculos não se comportam da maneira como os nossos deveriam. Cientistas já os testaram, escanearam seus corpos, analisaram seus genes. E mesmo assim, os resultados ainda não fazem completo sentido. Desde prender a respiração por mais de 10 minutos debaixo d'água, até prosperar em grandes altitudes, onde a maioria das pessoas entraria em colapso, essas são as tribos que parecem quebrar todas as regras da biologia humana. Tribo Hadza. No norte da Tanzânia, existe um pequeno grupo de pessoas cuja rotina diária provavelmente quebraria qualquer aplicativo de monitoramento físico. Os Hadza são um dos últimos grupos verdadeiramente caçadores-coletores da Terra. A maioria dos dias começa com caminhadas, rastreamento, escavação, escalada e caça, desde o início da manhã até o fim da tarde. Em um dia comum, homens e mulheres Hadza caminham cerca de 6 a 11 quilômetros, muitas vezes sobre terreno acidentado, rochas e arbustos espinhosos. Um dia preguiçoso para eles ainda envolve mais movimento do que muitas pessoas nas cidades fazem em uma semana. No entanto, quando cientistas colocaram rastreadores neles e mediram quantas calorias queimam, o resultado foi chocante. Eles queimam aproximadamente o mesmo total diário de calorias que pessoas nos Estados Unidos ou na Europa, mesmo se movimentando muito mais. O corpo simplesmente aprende a economizar energia em outras áreas para lidar com o movimento constante. Os indicadores de saúde deles são igualmente surpreendentes. A obesidade praticamente não existe nesse grupo. Apenas cerca de 1 ou 2 pessoas a cada 100 adultos Hadza são consideradas acima do peso, e apenas um caso já foi classificado como obesidade. A pressão arterial permanece baixa durante a maior parte da vida. Diabetes tipo 2, ataques cardíacos e artérias obstruídas são raros, mesmo em adultos mais velhos. Em outras palavras, o coração e os vasos sanguíneos permanecem jovens enquanto o corpo envelhece. A alimentação que sustenta tudo isso é muito diferente do que a maioria de nós está acostumada. Os homens Hadza caçam animais selvagens e coletam mel. As mulheres desenterram tubérculos, carregam lenha, coletam frutos de baobá e juntam frutas silvestres. Na estação seca, a carne e o mel têm um papel maior. Na estação chuvosa, há mais frutas e raízes. A caça ao mel, por si só, parece uma cena de super-herói. Os homens caminham até encontrar um pássaro guia do mel, seguem-no pela mata e então param sob uma árvore de baobá gigante que pode ser mais larga do que o comprimento de um caminhão. Com um machado, eles fazem pequenos pinos de madeira, cravam-nos no tronco e escalam diretamente, sem cordas, cercados por abelhas furiosas. No topo, usam fumaça para afastar as abelhas, quebram a colmeia e deixam cair grandes pedaços de favo de mel no chão. Um único erro lá em cima significa uma queda que ninguém sobrevive. Ainda assim, eles fazem isso repetidamente. Dentro do corpo deles, outra coisa impressionante acontece. A mistura de bactérias no intestino dos Hadza é muito mais rica e variada do que a que os médicos veem em pessoas das cidades. Alguns tipos de micro-organismos benéficos que quase desapareceram dos intestinos modernos ainda são comuns nas amostras dos Hadza. Durante a estação seca, quando comem mais carne e mel, certas espécies se multiplicam. Quando chegam as chuvas e eles consomem mais raízes e frutas, essas espécies diminuem e outras retornam. Alguns tipos de micróbios até desaparecem por toda uma estação e depois voltam no ano seguinte, como se o intestino funcionasse em um relógio anual próprio, ligado à Terra. Para os cientistas, tudo isso parece uma falha no sistema. Tribo Moken. Os Moken às vezes são chamados de nômades do mar, mas essa descrição ainda é suave demais para o que realmente são. Durante a maior parte de sua história, viveram quase totalmente sobre a água no Mar de Andamão, deslocando-se entre ilhas ao largo da Tailândia e de Mianmar em barcos de madeira feitos à mão chamados kabang. O barco era a casa, a cozinha, a cama e o local de trabalho. As crianças cresciam não em quintais, mas em convéses. Se caíssem na água, não gritavam, nadavam. Desse modo de vida, surgiu uma habilidade que fez cientistas ficarem boquiabertos. Crianças Moken conseguem enxergar debaixo d'água de um jeito que parece irreal. A pesquisadora sueca Anna Gislen observou crianças mergulhando em busca de mariscos e pepinos do mar com os olhos totalmente abertos, sem máscaras ou óculos. Elas simplesmente desciam, abriam os olhos e identificavam facilmente o alimento no fundo do mar. Em testes controlados, crianças Moken enxergaram cerca de 2 vezes melhor debaixo d'água do que crianças europeias da mesma idade. No ar, os olhos Moken funcionam como os de qualquer pessoa.
Debaixo d'água, a maioria de nós vê tudo borrado porque a água altera a refração da luz. As crianças Moken, porém, fazem duas coisas ao mesmo tempo. Contraem muito as pupilas e alteram o formato do cristalino mais do que o normal. Juntas, essas ações tornam a imagem mais nítida e reduzem o desfoque, criando uma visão subaquática quase de golfinho. O detalhe que realmente derrubou antigas certezas foi o seguinte. Inicialmente pensou-se que isso fosse uma mutação genética especial. Mas quando a equipe de Ghislaine treinou crianças europeias para mergulhar e praticar o foco debaixo d'água, elas também melhoraram muito. Após algumas semanas, muitas conseguiam enxergar quase tão bem quanto as crianças Moken. Isso significa que essa habilidade não está presa aos genes. É um truque aprendido por passar a infância inteira no mar. Nossos olhos são muito mais flexíveis do que a ciência acreditava. Os Moken apenas demonstraram isso muito antes dos laboratórios. E os olhos são só parte da história. Os Moken também têm um nível impressionante de conforto na água. Grupos de mergulho que trabalharam com crianças, Moken relataram que, mesmo com menos prática do que no passado, muitas conseguiam permanecer submersas por mais de 1,5 minutos em uma única respiração, ainda rindo ao emergir. Os adultos coletam peixes, conchas e pepinos do mar com ferramentas simples, mergulhando repetidamente ao longo do dia, muitas vezes sem máscaras ou nadadeiras modernas. O controle deles na água não parece um esporte, parece caminhar pela própria casa. Essa ligação profunda com o mar já o salvou de uma tragédia. Quando o tsunami do Oceano Índico atingiu a região em 2004, muitas comunidades costeiras foram devastadas. Os Moken tinham uma antiga história sobre a onda que come pessoas. Os anciãos conheciam os sinais de alerta, movimentos estranhos do mar, o recuo repentino da água, o comportamento dos animais. Ao perceberem esses sinais, levaram as pessoas para terrenos mais altos. Muitas aldeias Moken sobreviveram com muito menos mortes porque confiaram nesse conhecimento antigo e se moveram antes da chegada da parede de água. Hoje, o mundo deles muda rapidamente. Fronteiras rígidas, parques nacionais, turismo e novas regras sobre o corte de árvores forçaram a maioria dos Moken a se estabelecer em vilas fixas, em ilhas como a Surin. Poucos barcos Kabang ainda navegam como antes. Pesquisadores temem que, à medida que as crianças passem mais tempo em terra e menos tempo mergulhando o dia todo, essa extraordinária visão subaquática desapareça em apenas uma geração. Tribo Raramuri. Os Raramuri, também chamados de Tarahumara, vivem nos profundos cânions de Chihuahua, no norte do México. Seu lar, o Cânion do Cobre, é um labirinto de trilhas íngremes, rochas e caminhos estreitos. Para eles, atravessar esse terreno difícil a pé é algo normal. O próprio nome, Raramuri, costuma ser traduzido como aqueles que correm a pé, ou simplesmente corredores, e isso é levado ao pé da letra. Durante muito tempo, histórias sobre as distâncias absurdas que eles percorriam foram tratadas como mito, até que antropólogos e cientistas do esporte foram ao local. Relatos antigos e estudos mais recentes descrevem corredores Raramuri cobrindo de 60 a 300 quilômetros por trilhas montanhosas em um único evento. Um observador do passado registrou um jovem carregando uma carga de 50 quilos por cerca de 180 quilômetros ao longo de 70 horas. Vivendo em grande parte de uma bebida simples, feita de milho moído e água, chamada pinole, correr não é um hobby extra, mas parte da vida cotidiana. As aldeias são espalhadas, então visitar familiares, trocar mercadorias ou participar de cerimônias geralmente significa horas caminhando ou correndo. Além disso, eles têm jogos tradicionais de corrida. No Haraji Pari, os homens se dividem em equipes, chutam uma pequena bola de madeira e a perseguem por trilhas rochosas. No Ariweta, as mulheres correm enquanto fazem um aro rolar com um bastão. Essas corridas não são curtas, podem durar muitas horas, às vezes atravessando a noite e chegando ao dia seguinte, com as pessoas ainda em movimento. Cientistas que mediram o desempenho desses corredores notaram algo curioso. Em um estudo clássico, jogadores de Haraji Pari conseguiram manter um ritmo constante por longas distâncias, com frequências cardíacas elevadas, mas estáveis, indicando esforço intenso, porém controlado. Pesquisas mais recentes, analisando uma corrida de 78 quilômetros, encontraram forte estresse no corpo logo após a prova, mas a maioria dos marcadores sanguíneos de sobrecarga no coração e nos rins voltou ao normal em até 2 dias. O corpo sofre o impacto, se recupera rápido e fica pronto para repetir. A alimentação tradicional parece simples demais para sustentar esse nível de esforço. Ela é pobre em gordura e colesterol e baseada principalmente em milho, feijão, abóbora e outros vegetais, com alguma carne selvagem. Um estudo famoso mostrou que, seguindo esse padrão,
A doença cardíaca coronária era rara entre os tarahumara rurais tradicionais. Antes das corridas, muitos atletas consomem apenas pinole ou atole e, às vezes, uma bebida de chia chamada esquiate ou chia fresca, para energia constante e hidratação. Observando seus pés, surge outro detalhe interessante. Muitos ainda correm com huaraches, sandálias planas feitas de couro ou de borracha de pneus velhos, presas por tiras finas. Esse tipo de calçado incentiva a aterrissagem com a parte frontal ou média do pé, reduzindo o impacto nos joelhos e quadris. Um estudo genético com corredores de resistência tarahumara encontrou sinais adicionais em genes ligados à formação de tendões fortes e tecidos de suporte muscular, o que pode oferecer uma pequena vantagem mecânica quando a vida inteira envolve correr sobre rochas. Há, porém, um alerta em sua história. À medida que estradas, alimentos industrializados baratos e álcool avançam pelos cânions, alguns haramuri já apresentam aumento de pressão alta e excesso de peso. Tribal Bajau. Imagine uma vila em que o quintal da frente não é areia nem grama, mas o mar aberto. Uma criança salta da borda, desaparece e permanece submersa por tanto tempo que a maioria de nós entraria em pânico. Lá embaixo, ela está calma, pescando com uma lança em uma única respiração, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Essa é a vida cotidiana dos nômades do Mar Bajau. Por muitas gerações, os Bajau viveram ao longo das costas do que hoje é a Indonésia, a Malásia e as Filipinas. Os mais velhos lembram de uma época em que as famílias passavam quase toda a vida em barcos chamados lipa, cozinhando, dormindo e criando filhos sobre a água. Ainda hoje, muitos Bajau sobrevivem mergulhando em busca de peixes, moluscos e pepinos do mar, usando apenas óculos de madeira e uma lança artesanal. Alguns mergulhadores passam mais da metade do dia de trabalho debaixo d'água, descendo repetidas vezes do amanhecer ao anoitecer. A maioria dos humanos consegue sustentar uma única respiração por talvez alguns minutos, com muito esforço. Os mergulhadores Bajau ultrapassam isso com frequência. Eles alcançam profundidades superiores a 20 metros, permanecem ali por vários minutos, sobem à superfície, carregam o barco com a pesca e mergulham novamente. Há relatos de mergulhos que duram perto de 15 minutos. Por muito tempo, cientistas presumiram que isso fosse apenas treino e cultura. Então, uma equipe de pesquisa visitou uma vila Bajau e fez algo inusitado. Levou um aparelho portátil de ultrassom e começou a medir baços. O baço é um órgão macio, sob as costelas do lado esquerdo, que armazena glóbulos vermelhos extras. Quando prendemos a respiração, o corpo pode comprimir o baço, liberando essas células ricas em oxigênio na corrente sanguínea e ganhando mais tempo antes de precisar respirar. Ao comparar os Bajau com um grupo agrícola vizinho que não mergulha, a diferença foi chocante. Em média, os baços dos Bajau eram cerca de 1,5 vezes maiores. Eles literalmente carregam um tanque extra de oxigênio no abdômen. Testes genéticos mostraram que isso não vem apenas da prática. Um gene ligado ao crescimento do baço parece ter sido fortemente favorecido pela seleção natural entre os Bajau. Outro gene associado ao reflexo humano de mergulho também apresenta fortes sinais de seleção nesse grupo. Em termos simples, seus corpos foram ajustados ao longo de muitas gerações para lidar com mergulhos longos e baixos níveis de oxigênio. Some a isso uma cultura construída em torno do mar. As crianças Bajau aprendem a nadar quase assim que começam a andar. Crescem observando parentes mais velhos desaparecerem nas profundezas e voltarem com o jantar nas mãos. Seus pulmões e músculos do tórax se acostumam desde cedo a serem esticados e comprimidos. A mente aprende a permanecer calma enquanto o impulso de respirar grita. O treino molda a habilidade. Os genes dão a esse treino um impulso extra, quase injusto. Hoje, esse modo de vida está sob pressão. Governos incentivam os nômades do mar a se fixarem em terra. A sobrepesca e regras sobre onde podem mergulhar reduzem sua renda. Tribo Sherpa. No alto do Himalaia, existe um povo que vive onde a maioria de nós mal consegue respirar. Nessas altitudes, o ar contém muito menos oxigênio do que ao nível do mar. Um visitante comum sente dor de cabeça intensa e tontura após uma curta caminhada. Para os Sherpas, isso é apenas casa. Eles cultivam ali, caminham ali e carregam cargas pesadas conversando e rindo como se nada estivesse errado. Os Sherpas vivem em vilarejos entre cerca de 3.000 e 4.300 metros de altitude, próximos ao Monte Everest. Por gerações, trabalharam como guias e carregadores em expedições de montanhismo. Quando alpinistas estrangeiros sonham em chegar ao topo do Everest, geralmente são os Sherpas que fixam as cordas, carregam as barracas, montam os acampamentos e lideram o caminho por cascatas de gelo e neve profunda.
Um homem, Kami Rita Sherpa, já alcançou o topo do Everest mais de 30 vezes. Para a maioria das pessoas, uma única escalada é o objetivo de uma vida inteira. O que acontece dentro de seus corpos? Quando pessoas de regiões baixas sobem a grandes altitudes, o corpo tenta compensar o pouco oxigênio, tornando o sangue mais espesso, produzindo mais glóbulos vermelhos. Isso parece útil, mas sangue muito grosso é difícil de circular por vasos pequenos. O coração trabalha mais e, em altitudes extremas, isso pode causar inchaços perigosos no cérebro ou nos pulmões. Cientistas que coletaram amostras de sangue de Sherpas encontraram algo em comum. Em grandes altitudes, o sangue deles não é tão espesso quanto o esperado. Os testes mostram que eles conseguem transportar oxigênio suficiente sem sobrecarregar o coração. Parte do segredo parece ser a manutenção de um maior volume de plasma, a parte líquida do sangue, mantendo o sistema fluido enquanto entrega oxigênio. Os pulmões e vasos sanguíneos também ajudam. Estudos indicam que os Sherpas movimentam o ar nos pulmões de forma muito eficiente. Os minúsculos vasos sanguíneos nos músculos e órgãos são densos e bem abertos, permitindo que o oxigênio atravesse rapidamente para os tecidos. Eles também liberam mais óxido nítrico nos pulmões, um gás que dilata os vasos e facilita a captação de oxigênio, mesmo quando o ar é rarefeito. As mitocôndrias, as usinas das células, também parecem funcionar de maneira diferente. Ao comparar Sherpas com alpinistas visitantes, pesquisadores observaram que os músculos Sherpa utilizam o oxigênio de forma mais eficiente, desperdiçando menos energia. Seus corpos queimam combustível de maneira mais limpa, produzem menos subprodutos nocivos e evitam grandes picos de acidez que fazem outras pessoas se sentirem mal nessa altitude. Isso permite caminhar por horas e carregar grandes pesos com muito menos fadiga. Tudo isso está ligado à genética. Os Sherpas compartilham mudanças genéticas importantes com os tibetanos, especialmente no gene EPAS1 e em outros relacionados à forma como o corpo detecta e reage ao baixo oxigênio. Ao longo de muitas gerações, aqueles cujos corpos lidavam melhor com a altitude tiveram mais filhos saudáveis, e essas características se espalharam. Tribo Tsimané. Os Tsimané vivem profundamente na Amazônia boliviana, em pequenas aldeias, ao longo de rios barrentos e trilhas estreitas na floresta. Não há academias, esteiras ou quase nenhum carro. Ainda assim, quando médicos foram até lá com um tomógrafo, encontraram algo que os chocou. Esse grupo possui as artérias mais saudáveis, já medidas em qualquer população. A doença cardíaca costuma ser considerada parte normal do envelhecimento. Na maioria dos países ricos, quando as pessoas chegam aos 70 ou 80 anos, exames quase sempre mostram cálcio e placas espessas nas grandes artérias do coração. Esse acúmulo é chamado de aterosclerose, e é a principal causa de ataques cardíacos e muitos derrames. Entre os Tsimané, o padrão é o oposto. Em um estudo com mais de 700 adultos acima de 40 anos, cerca de 8 em cada 10 não apresentavam nenhum cálcio nas artérias do coração. Mesmo entre pessoas no fim dos 70 e 80 anos, quase 2/3 ainda tinham exames completamente limpos. Apenas um grupo muito pequeno mostrava algo próximo aos níveis vistos em moradores de cidades. Então, o que eles fazem de diferente? Primeiro, eles se movem muito, mas não como exercício formal. A maioria dos Tsimané é agricultora-coletora. Os homens passam horas caminhando, caçando, pescando e cortando árvores. As mulheres caminham até os roçados, carregam lenha e água e trabalham em pequenos jardins. Quando pesquisadores contaram os passos, descobriram que muitos adultos percorrem cerca de 15 a 17 mil passos em um dia comum, não por esporte, mas pela própria vida. A alimentação é simples e majoritariamente local. Cerca de 2/3 das calorias vêm do que cultivam: mandioca, banana da terra, milho, arroz e outras plantas ricas em amido. O restante vem de peixes de rio e caça selvagem, como anta, macaco e pequenos animais da floresta. Há quase nenhum açúcar processado, quase nenhum óleo industrial e muito pouco alimento ultraprocessado. A dieta é rica em fibras, contém gorduras naturais de peixes e carnes silvestres e é carregada de minerais como potássio e magnésio que ajudam a manter a pressão arterial baixa. Agora vem o detalhe que realmente confunde os cientistas. Os Tsimané convivem com uma carga muito alta de infecções. Exames de sangue mostram fortes sinais de inflamação crônica. Muitas pessoas carregam vermes e outros parasitas. No resto do mundo, inflamação de longo prazo costuma estar associada a mais artérias entupidas, não menos. Inflamação elevada combinada com colesterol bom baixo deveria ser uma receita para o desastre. Ainda assim, nesse grupo, as artérias permanecem macias e desobstruídas. Eles têm pressão arterial baixa,
pouquíssimos casos de diabetes, quase nenhuma obesidade e quase nenhuma doença cardíaca clínica. O padrão estranho não para no coração. Exames cerebrais mostram que o cérebro dos Tsimané encolhe com a idade muito mais lentamente do que cérebros nos Estados Unidos ou na Europa. Um estudo encontrou que a perda de volume cerebral com a idade é cerca de 70% mais lenta do que em grupos ocidentais. Em outras palavras, muitos Tsimané mais velhos preservam mais tecido cerebral por mais tempo, mesmo vivendo com infecções e quase sem cuidados médicos modernos. Dados iniciais também sugerem taxas muito baixas de demência. Triba Inuit. Os Inuit vivem em lugares onde a maioria de nós não resistiria a um único inverno. Falamos do Ártico canadense, da Groenlândia e do Alasca, onde meses inteiros são escuros, o vento corta tudo e o solo permanece congelado. Não é possível cultivar trigo nem milho ali. Ainda assim, pessoas vivem nesse frio há milhares de anos, caçando sobre o gelo do mar e viajando de trenó pela neve. Esse ambiente extremo criou uma das histórias alimentares mais estranhas já estudadas pela ciência. Durante muito tempo, médicos acreditaram que uma dieta rica em gordura e carne destruiria o coração. Então eles observaram os caçadores Inuit. A alimentação tradicional deles é quase totalmente de origem animal. Focas, baleias, morsas, peixes, caribus e às vezes urso polar. Pouquíssimos vegetais e quase nenhum açúcar. Em estudos clássicos, cerca de metade das calorias vinha da gordura, uma grande parte da proteína e apenas uma pequena fração dos carboidratos. Ainda assim, pesquisas iniciais mostraram baixas taxas dos ataques cardíacos comuns em países ricos, o que parecia não fazer sentido. A primeira explicação foi simples: óleo de peixe. Como a gordura inuit vem de animais marinhos ricos em ômega 3, muitos especialistas concluíram que esses ácidos graxos agiam como um escudo protetor, ideia que ajudou a impulsionar a febre dos suplementos de óleo de peixe. Porém, análises posteriores mais profundas revelaram algo mais complexo. Os Inuit têm sim derrames e alguns problemas cardíacos, especialmente à medida que alimentos industrializados e o tabagismo se tornaram mais comuns. A grande virada não estava apenas na comida, mas nos genes. Um amplo estudo com genomas de Inuit da Groenlândia identificou alterações significativas em um conjunto de genes chamados FADs, que controlam como o corpo processa gorduras no sangue. Essas variantes, adaptadas à dieta marinha rica em gordura, ajudam a manter certos lipídios em níveis seguros e estão associadas a menor peso corporal e marcadores sanguíneos mais saudáveis. Em termos simples, seus corpos são biologicamente ajustados para viver de focas e baleias. Colocar esses mesmos genes em uma dieta ocidental moderna não produz o mesmo resultado, por isso não é possível copiar a dieta Inuit esperando a mesma saúde. Os genes são diferentes. Outras adaptações genéticas do Ártico reforçam essa história. Variantes no gene CPT1A parecem ajudar o corpo a usar gordura como combustível no frio intenso, mas também estão ligadas a riscos maiores quando bebês passam longos períodos sem se alimentar. É como se o corpo tivesse um modo ártico especial, excelente para um mundo de trenós e focas, mas que pode sair pela culatra quando o estilo de vida muda. Além disso, há o próprio frio. Viver em locais onde o inverno pode chegar a menos 40 graus não é apenas questão de resistência. O corpo precisa reagir todos os dias. Estudos com povos árticos como os Inuit mostram grande dependência da gordura marrom e de outros tecidos produtores de calor. A gordura marrom queima energia para gerar calor, em vez de apenas armazená-la, funcionando como um aquecedor interno quando o frio aperta. Os Inuit também apresentam padrões de circulação sanguínea que protegem dedos das mãos e dos pés, além de produzirem mais calor em repouso do que pessoas de climas quentes. A cultura também oferece proteção. Parcas tradicionais feitas de pele de caribu retêm o ar quente melhor do que muitas jaquetas modernas. Camadas de roupas, bordas de pelo que bloqueiam o vento no rosto e botas forradas com pele ajudam a conservar o calor. Iglus e casas de neve não são piada. A neve compactada isola e mantém o calor interno, e o calor corporal, junto com uma pequena lâmpada, pode elevar bastante a temperatura interna em relação ao ar congelante do lado de fora. Saber ler o gelo, as tempestades e os rastros de animais mantém os caçadores vivos em um lugar onde um pequeno erro pode ser fatal. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que estão aparecendo na tela para mais histórias inacreditáveis. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo.